Olá, nesse vídeo nós vamos construir um gráfico de previsão de fluxo mês a mês. Estamos montando um dashboard de fluxo de caixa sobre uma estrutura de dados de movimentação financeira que contém informações como data, filial, tipo de conta, se é receita ou despesa, status, origem, centro de custo, valor, dentre outros. Para construir essa tabela, nós vamos utilizar o objeto de tabela dinâmica e nós vamos construir a tabela dinâmica por tipo de conta e por valor. Então nós vamos apresentar por enquanto, essas informações e também nas colunas nós vamos colocar o mês. Então, tipo de conta, mês e valor. Vamos salvar então, vou chamar isso aqui de previsão de fluxo. Pronto, aí está. Mas não está do jeito que nós queremos ainda, porque podemos melhorar um pouco mais. Tipo de conta é uma coluna, mas eu posso colocar mais informações. Então, além do tipo da conta, eu vou colocar também a origem. Vamos ver como é que fica com a origem. Pronto, aí nós temos os tipos de conta receita ou despesa e as respectivas origens. Para ficar receitas antes de despesas, eu vou alterar aqui a ordenação para ele ficar em ordem de dimensão descendente. Pronto, agora ficou receitas primeiro e despesas em segundo lugar. Outra melhoria que nós podemos fazer bom, no momento a tabela está trazendo o volume total da movimentação financeira de todos os períodos. Precisamos trazer apenas do período atual, ou seja, apenas do ano atual. Então vamos editar aqui os filtros da tabela e vamos trabalhar algumas coisas. Por exemplo, o tipo de conta eu quero que ele sempre traga as duas, receitas e despesas. Então eu vou travar esse parâmetro para que o usuário não possa mais alterar. O status eu quero que ele sempre traga todos, independente do que o usuário selecionar, tanto a pagar, quanto o pago, recebido, quanto a receber. Informação do ano, sempre o ano atual, e o mês eu vou travar para que ele sempre traga todos os meses do ano e o usuário não possa alterar essa informação. Pronto, então aqui o total de despesas previstas por ano, 20 milhões, Ok. Temos aqui previsto para o mês 4.310 de receita, temos aqui 4.310, 1.7 de despesa, 1.7 de despesa, bateu a informação dos indicadores globais lá em cima com o apresentado na tabela dinâmica na parte de baixo. O que não bateu foi o somatório, porque receitas devem somar positivamente e despesas negativamente. Então, no lugar de utilizar a coluna valor, eu vou usar a coluna valor ajustado. Eu já vou mostrar para vocês a diferença de uma e outra. A coluna valor ajustado é uma coluna em nossa massa de dados que está em valores negativos quando forem em despesas e valor positivo quando for de receita em relação ao valor. Então, é uma coluna boa para ser usada para essa finalidade. Por fim, eu quero pintar essa tabela, quero mostrar valores, por exemplo, de receita com uma cor e despesas em outra. Para tanto, eu vou editar aqui a tabela dinâmica e vou criar uma regra de formatação nova, baseada no campo tipo de conta. Então, sempre que o tipo de conta for igual a despesa, eu quero uma cor, receita, outra cor. Então, despesa aqui eu vou colocar, aliás, vou deixar a cor da fonte branca para ambos os casos. Vou colocar para mudar o fundo da célula e o fundo da célula que eu vou colocar um tom de vermelhinho para despesas e um tom de azul para receitas. Vou colorir a célula e o campo que vai ser formatado vai ser o campo de valor. Pronto, vamos aplicar então. Pronto, aí está a nossa tabela com a previsão de fluxo mês a mês, os valores de receita e de despesa mês a mês. A tabela dinâmica está organizada por tipo e origem, mas a qualquer momento nós podemos alterar as colunas, remover e adicionar em tempo de execução. Por exemplo, eu posso visualizar apenas por tipo ou por tipo e centro. Então, a qualquer momento nós podemos reconfigurar a tabela, ajustando as dimensões, as informações exibidas, antes de, por exemplo, exportar ela para algum outro tipo de visualização, como, por exemplo, PDF ou planilha editável.